Glória a Deus. Muito bom estarmos juntos aqui, novamente, mais um evento da Cruz Salvador. É um privilégio poder compartilhar um pouco da mensagem e do que aprendemos, né, no Congresso. Então, trazendo um pouquinho antes o panorama geral, nós, né, uma parte dos que estão aqui, nós fomos para um congresso, que é o Congresso Nacional da CRU. Né? E esse congresso, ele reúne todas as unidades da CRU, né, do Brasil, então de todos os estados do Brasil. E o objetivo desse congresso é justamente a gente crescer espiritualmente, a gente aprender um com o outro e estarmos mais perto daquilo que Deus tem para esse novo tempo. Esse congresso acontece a cada 2 anos. Estou dando um panorama assim para ficar mais claro o que é esse congresso que a gente tanto fala, né? E é um congresso abençoado. Esse tema, né, desse congresso de 2025 foi legado. E tudo que está sendo falado, as orações que estão sendo feitas, o concerto de oração, os louvores, se vocês perceberem, todos envolvem esse tema. E é nesse sentido também que eu venho conversar com vocês hoje, amém? Vamos vocês. O que vocês pensam quando vocês ouvem a palavra legado? E aí eu queria que, sem confusão, por vez, vocês levantassem a mão e falassem uma frase simples do que significa legado. Não tem certo e errado, eu quero apenas ouvir vocês. Amém? Vamos lá. Diz aí, Luquinhas. Aquilo que é passado em frente. Amém. Algo que vai ficar mesmo quando você não estiver aqui. Algo que vai ficar mesmo quando você não estiver aqui. Amém. Fala, Raí. Mais profundo do que a fama. Mais profundo. Gente. Uau! Mais profundo do que a fama. Amém? Pode falar. Herança. Amém. Mais alguém? Foi, né? Amém. Tudo que vocês falaram remete, né, a esse processo de o que vamos deixar. Como esse mundo vai ficar quando não estivermos aqui, né? E a minha breve palavra aqui hoje, que na verdade não é uma palavra, eu quero que seja de fato uma conversa, né? Que a gente esteja livre para se manifestar também. Baseado numa das plenárias que a gente teve lá no Congresso, né? Agora, mês passado. Ela, enfim, várias informações assim, sobre ela que eu não posso comentar aqui, porque ela hoje está num país perseguido, mas uma coisa que, assim, é muito louco, porque lá a gente não podia tirar foto, a gente não podia gravar as plenárias dela, né? E aí, assim, tudo que tá lá, tá nos nossos corações, sabe? Então, assim, é uma coisa muito doida, assim, a gente pensar que o quanto fica ainda mais real, ainda mais impactante mesmo. E o tema da mensagem dela foi legado duradouro da fé. Então, ela começa dizendo que nós precisamos ser sempre, constantemente lembrados, desafiados e corrigidos. Porque o tempo inteiro esquecemos, gostamos da zona de conforto, sem desafio, e erramos, ou seja, precisamos ser corrigidos. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui hoje é que o legado, ele não é nosso. O legado, ele não é uma coisa nossa e olha só como somos, e olha só o nosso legado. O legado é do Senhor em nós. É Deus que promove o legado. E se o legado não tiver a ver com Deus, é um legado passageiro. Muita gente deixa um legado que não tem nada a ver com Deus. Mas esse legado passa com o vento. Esse legado talvez não tenha consequências eternas. Esse legado não está firmado na rocha. E aí, a primeira coisa assim, que o Senhor falou no meu coração é que, cara, sou eu o mais interessado. Deus fala, sou eu o mais interessado em que você construa um legado de fé. E aí eu quero ler Salmos 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão de dores, pois assim ele os dá aos seus amados.
o sono. A minha Bíblia fala pois a seus amados ele dá enquanto dormem. Então, se não for o Senhor que faz e que tem a boa mão ali para nos sustentar e fazer de fato, nós somos meras pessoas, como a gente acabou de louvar, né? Meras construções de areia que vão se passar com uma pequena tempestade. Mas se é o Senhor que sustenta o legado da nossa vida, esse legado será duradouro. Esse legado não será passageiro, não terá tempestade que possa derrubar, porque é Ele mesmo. Porque não é sobre não derrubar a gente, é sobre não derrubar Ele, nada pode derrubar Ele. Então o legado de fé que o Senhor convida hoje, eu e você, a deixarmos aqui, é um legado que é baseado, sustentado e firmado plenamente nele. Amém? Amém. E o segundo ponto vocês podem pensar assim, caraca, então beleza, tá ótimo. Se a gente só depende de Deus, tá suave. Então, se é Deus que vai fazer tudo, eu posso ficar aqui indo pra minha faculdade todos os dias, tranquilíssimo, fazendo o que eu sempre fiz, estudar e acabou. Será que é assim mesmo? Será que só depende de Deus? Será que a gente não tem papel nenhum? Será que Deus não deseja mesmo que a gente faça nada? E aí eu quero ler com vocês Hebreus 12, do 1 ao 3. A pergunta que fica se é Deus que sustenta o nosso legado, qual é o nosso papel? Portanto, nós também, pois que estávamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está posta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, a gente percebe aqui que a gente precisa agir, a gente precisa deixar para trás as coisas que nos prendem nesse mundo, a gente precisa deixar para lá a nossa zona de conforto, a gente precisa dizer não às coisas que nos propõem nas nossas faculdades, nas coisas que nos propõem nesse mundo. A gente precisa se fortalecer nisso, porque é isso que o Senhor tem nos chamado para fazer. E assim Ele vai poder sustentar o legado dele. Porque o legado só é dele se a gente decide realmente, ele nos deu livre-arbítrio, né? Então, se a gente decide, se a gente coloca aos pés dele, se a gente fala, não, Deus, realmente, eu não sei fazer nada, eu não sei governar a minha vida, eu sei que não vai dar certo se eu for com minhas próprias mãos, mas eu desejo que o Senhor seja o Senhor da minha vida. E eu desejo que o Senhor seja o firme fundamento do legado que o Senhor mesmo vai deixar através de mim. E nós nos tornamos, então, grandes instrumentos nas mãos dele. Mas grandes porque nós somos bons? Grandes porque nós somos grandes? Eu tenho 1,60, então com certeza não é por isso. Grandes porque o nosso Deus é grande, porque o nosso Deus é bom e porque Ele está conosco todo o tempo. Então, de fato, receber o chamado de Cristo é manter o olhar fixo nele, né? A Gui falou que a vida ela é uma maratona. Eu nunca tinha pensado nisso, mas de fato a vida é uma maratona. A vida não é sobre corrida, sobre velocidade, sobre quem chega primeiro, mas a vida é sobre resistência. É sobre a gente passar por problemas, é sobre a gente passar por circunstâncias e a gente permanecer confiando. Porque não sei quantos aqui, enfim, se vocês cresceram num lar cristão, se vocês já têm muito tempo de igreja, eu fico me perguntando às vezes, caramba, às vezes a gente tem que passar por umas coisas que parece que a gente não entendeu nada ainda. A gente, sei lá, vem uma provação, uma tentação, e a base do evangelho, assim, sobre confiar em Deus plenamente antes de qualquer outra coisa, é confrontada em nosso coração. A gente fica assim, caramba, será mesmo que eu confio? A gente prega, a gente fala, a gente louva, e na hora da adversidade, na hora da provação, é o grande momento, é a grande oportunidade que Deus está dando a mim e a você. Hebreus 11, do 8 ao 22. Diz assim, os patriarcas. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar em que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia.
Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso, também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas. Amém? Confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha dele de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Apoiado sobre a extremidade de seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Amém? Amém. Se vocês puderem anotar no celular ou na Bíblia de vocês, bota assim, ó. Lê Hebreus 11, quando chegar em casa. E, de verdade, porque é um convite, né, para que a gente possa ler esse capítulo. Esse capítulo, ele é muito, muito rico. Para mim, é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia, porque ele fala, o título aqui da minha Bíblia é Exemplos de Fé. Aí no início tem os primeiros heróis. Aí aqui, os patriarcas, Moisés, os israelitas em Canaã. Então, assim, a gente percebe que Deus, ele quer deixar o legado das outras pessoas para que a gente se inspire nisso. Para que a gente olhe e fale, caramba, olha a vida de Abraão, sabe? Olha a vida dessa galera. Então, quanto que o nosso coração pode se doar ao Senhor, e quanto a gente olha para isso aqui e fala, meu Deus do céu, o legado dessas pessoas tem plena relação com a fé que eles têm. Quando a gente olha aqui a Bíblia, todo início de versículos, se vocês repararem praticamente, começa pela fé, Abraão, pela fé também para Sara, pela fé, blá, blá, blá. Todo o tempo fala pela fé, pela fé, pela fé. E ele está falando de fé aqui, necessariamente, ele está falando de legado. Mas se o legado não estiver intimamente relacionado com a nossa fé, como eu falei lá no início, é um legado vão, né? É um legado que vai ficar só para esse mundo. Então, aí eu quero voltar aqui, né, no versículo 6, no Hebreus 11, 6, que diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, é a fé em Deus que sustenta o nosso legado de fé. É Ele mesmo, através da fé que o Espírito dele coloca em nós, que faz com que esse legado permaneça. Estão comigo? Tá dando para entender? Amém. Então, esse legado que a gente tem para deixar para as próximas gerações, para os nossos irmãos, para os nossos filhos, para os nossos netos, e se a gente vê os nossos bisnetos também, é um legado que tem que ser baseado na fé, porque assim como todos esses grandes exemplos aqui, foi pela fé que eles viveram isso tudo. E uma coisa também muito interessante desse texto que eu parei para refletir, além de ele repetir a palavra fé, ele fala, assim, dentro do texto você percebe que há um discipulado, há uma passagem, né? Ele fala aqui, ó, no versículo 20, né?
Pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas que estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Então, aqui de novo, pela fé, José, quando estava próximo ao seu fim, fez menção ao êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem a respeito dos seus próprios ossos. A gente percebe que há um legado, né? Há uma passagem. Então, primeira coisa, o nosso legado tem a ver com a gente realmente colocar a nossa fé em Deus e permanecer lá. Mas também tem a ver com a gente cumprir o que Deus nos chama, e isso tem a ver com o outro. Sempre o nosso chamado tem a ver com o outro. Pode parar para pensar nisso. Qual é o chamado que só tem a ver com brilhar a luz e pronto? Não. Se não for para brilhar a luz de Cristo para que outros se convertam, não vale a pena. Ué? Não vale a pena. Vale muito mais a pena brilhar Cristo para que outras pessoas que não têm luz cheguem à luz de Cristo, amém? Então, o nosso legado tem a ver com ter fé em Deus, ter o nosso tempo com Deus ali no secreto, parará, mas tem a ver com a gente olhar para o nosso vizinho que a gente nunca perguntou o nome e abençoar e falar oi para a pessoa que está no caixa onde está comprando uma coisa. Então, o nosso legado tem a ver com as coisas que a gente deixa, mas também tem a ver com as coisas que a gente deixa na vida do outro, com as coisas que o outro aprende de nós, e quanto tempo e quanta energia a gente também pode investir na vida do outro. A gente vê aqui Isaac abençoando Jacó e Esaú, né? Jacó abençoando também aqui. Então a gente percebe que se não houver continuidade e desejo pela continuidade, não tem legado. E um parênteses aqui, eu nem ia falar isso, mas me lembrei aqui. Eu tô, né, graças a Deus, entrei no internato agora. E aí, gente, uma loucura, né, menina? Uma loucura. Mas, antes de eu ir para esse congresso, eu tava pensando assim, meu Deus, vou, não vou, tal. Eu falei, eu vou. E aí, quando eu vi o tema, eu falei, eu vou mesmo, eu vou com certeza. Por quê? Porque eu entendi que tem um tempo certo para todas as coisas, e é um privilégio você ver de geração em geração o Evangelho expandindo na sua faculdade. É um privilégio ver outras pessoas que estão começando a faculdade agora, liderando o movimento, iniciando o movimento. Isso é uma bênção. Então, como eu estava meio que... Porque assim, né? A faculdade de medicina são 6 anos, e 4 anos a gente fica dentro do campus ali o tempo inteiro, tendo aula, pererê, parar. Quando chega nos 2 últimos anos, a gente vai para o internato, que é ficar rodando dentro dos hospitais. Então, um mês em um hospital, outro mês em outro. Então, a gente não tem mais casa, a gente não tem mais lugar fixo. A gente, enfim, vai para onde Deus mandar. E aí, nisso eu fiquei assim, caramba, como é que eu vou ficar com a Cru, sabe? Como é que eu vou poder participar das reuniões se eu não vou estar no campus mais? Como é que isso vai acontecer? E aí eu fiquei assim, ai não. E é uma coisa que sempre me motivou tanto a ir para a faculdade, sabe? Sempre me motivou tanto a falar assim, não, eu sei que isso aqui é a coisa certa, eu sei, não a Cru, mas Jesus ali na faculdade, né? Através da Cru. E aí eu fiquei pensando sobre isso e eu comecei a perceber que aquela primeira coisa, né? Que eu falei lá no iníciozinho, é Deus que sustenta o legado dele, amém? O legado dele não tem a ver com a gente. O legado dele não tem a ver com a gente fazer uma coisa grande, que a gente fique lembrado, não. Tem a ver com a gente depender tanto dele, que as outras pessoas começam a depender tanto dele também. Amém? Então, a gente vai crescendo na sabedoria e no conhecimento do Senhor quando a gente percebe que não vem de nós, mas vem dele. E a gente fica muito feliz e grato a Ele por ver novas pessoas começando o movimento. E aí, eu e outra menina que estávamos liderando lá o movimento, né? A gente passou para 2 outras meninas que estavam liderando e a gente estava acompanhando elas. E elas 2 já passaram para outras 2. E eu tenho visto assim, gente chegando no campus e tendo glória a Deus, sabe? Deus permanece sendo fiel. E eu tenho certeza que não foi porque, sei lá, eu e a outra menina fizemos um trabalho excelente, mas porque o nosso Deus é excelente, nós somos apenas dignos de misericórdia dele. Então, esse congresso, esse tema, fala ao meu coração, porque negligencia é algo que o Senhor tem nos chamado para viver. Por quê? Se eu não pensar sobre quem vai liderar quando eu terminar, é uma coisa que eu sempre converso com as meninas lá.
eu acho que qualquer liderança, e aqui não é um parênteses, porque eu acho que muita gente faz parte de liderança de igreja e tudo. Quando a gente entra na liderança de uma igreja, de algum ministério, de alguma coisa, se a gente não pensar quem vai nos substituir quando nós não estivermos lá, eu acho que não faz sentido. Por quê? Porque o ministério não é nosso, a liderança não é nossa, a coisa não é nossa, é de Deus de fato. E se a gente fala assim, não, eu vejo aquela pessoa um potencial naquelas pessoas, a gente começa a investir na vida do outro, a gente começa a discipular, a gente começa a caminhar junto, assim como nós talvez fizeram com a gente isso, ou talvez não fizeram, mas não importa, que a gente comece a fazer isso com o outro, né? E que a gente entenda que passar o bastão e ter outras pessoas é uma bênção, porque é o ministério continuando e o reino de Deus expandindo. E é isso, para finalizar aqui, eu quero ressaltar 3 pontos que eu falei, para que fique amarradinho aí, né, na cabeça de cada um, e a gente possa voltar com essas mensagens. Então, número 1. O legado é Deus que sustenta. 2. Cabe a nós decidir viver isso em Deus. 3. Diante de tantas testemunhas que a gente leu em Hebreus 11, entendemos que é pela fé e que impacta outras pessoas para a glória de Deus. Decidir viver o nosso chamado é deixar um legado com consequências eternas. Amém? Então, que eu e você, a gente entenda o legado que Deus tem nos chamado. E esse legado vai para além da faculdade, vai para além do nosso campus, vai para além desse lugar. Esse legado tem a ver com a vida de Deus em nós, enquanto houverá nos nossos pulmões, que a gente de fato proclame a palavra de Deus, seja dentro de casa, seja na faculdade ou no ambiente de trabalho que daqui a pouco estaremos. Mas que a gente não desista de falar do Evangelho, porque é para Ele, é para a glória dele. Amém? Amém. Amém.